E aí, professor Kissens, tudo bem? Muito bem, tudo ótimo. Como está o som e a imagem aí, tudo certo? Tudo certo por aqui. A minha tá boa a minha imagem, minha voz, minha. Tá Tá, conseguindo ver? tá ótimo. Perfeito. Tudo bem, professor? Vamos ver o senhor por aqui. Travou um pouco, mas daqui a pouco volta. Voltou. Aí Tá, sim. pronto. Agora sim, vamos lá. Muito Vamos bem. lá. Vamos aqui com o senhor hoje, professor, falar sobre os Lusíadas. Certamente muitos que estão assistindo, que vão assistir, já viram também os vídeos no YouTube das suas pequenas lives sobre os Lusíadas e eu também sou um deles e muito me agradou e por isso fico mais motivado, mais ansioso ainda para essa conversa de hoje. Muito bem. Já que tu disseste aí que o pessoal já viu os vídeos no YouTube, quem é ali assinante do site da Confraria de Artes Liberais, vai estar saindo agora da edição um curso que foi dado em 2 dias inteiros e uma noite, onde a gente leu todo, foi um curso presencial, mas foi gravado também, a gente leu todo os Lusíadas e comentou assim, o que deu, né? Não foi um aprofundamento assim e tal, mas o pessoal saiu dos 2 dias de curso assim com toda a obra lida e bem entendida, digamos assim. Que Então, maravilha! já começa fazendo propaganda, né? A gente já começa assim Caiu e para tal. Tá certo, tá certo. Eu mesmo vou até dar uma olhada depois. Eu lembro de um curso que eu fiz dos Lusíadas, mas foi na confraria, mas em 2017, ainda com o professor Adriano Miravaglia, né? Eu lembro Sim, que sim. tinha várias disciplinas. Enfim, achei Tá muito. saindo ainda, tá saindo ainda agora um com tem o do Miguel Lopes também, o professor Miguel Lopes, daí ele leu todas as estrofes uma por uma também fez vários comentários aí. O curso sobre os Lusíadas, ele é uma coisa que a gente vai fazendo ao longo da vida, assim, né? A gente nunca vai deixar de produzir mais coisas sobre os Lusíadas, porque sempre tem alguma coisa para ser dita, né? Nunca vai ser esgotável, né? Exato. Então vamos iniciar. Vamos fazer como a gente faz de costume aqui, rezar uma Ave Maria antes de iniciarmos. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bem, professor, hoje a nossa conversa de hoje é sobre os Lusíadas e todos conhecem o senhor, né, conhecem o seu trabalho magnífico, importante nessa questão da literatura clássica, né? E a primeira coisa que nos move quando nós adentramos nas primeiras estrofes dos Lusíadas é a relação que ele tem e o sinal claro que ele dá de estar dentro de uma tradição muito específica. Quando a gente abre os primeiros cantos dos Lusíadas, a gente já vê referências, né? Geralmente a Homero e a Virgílio, dois autores que também foram criadores de epopeias e que até hoje nos falam. Então, me parece muito que muito do desinteresse que nós temos, muitas vezes, nós brasileiros, em geral, teríamos com os Lusíadas, se dá muito mais pela forma com que nos é dada em escolas, em ensino médio, né? Porque nós lemos aquela estrofe e nós não entendemos quem é o sábio grego, quem é o troiano, mas qual seria essa importância, né? Como é importante conhecer essa tradição das epopeias para entender bem os Lusíadas. Exato, né? O Camões, ele tem, assim, já rastreado, né? São 19 autores antigos que ele conhecia no mínimo, certo? Porque isso é o que aparece ali nos Lusíadas. Na verdade, é um pouquinho mais, são 20 e poucos do que aparece ainda na lírica do Camões, né? Que dá, assim, é nítido que ele conhecia bem esses autores e principalmente enfim, conhecia muito bem, até porque ele escreveu quase toda a sua obra longe das bibliotecas, né? Longe do acesso assim aos livros e tudo isso, né? Sendo que a gente tem que pensar que, né, para o sujeito ter acesso a isso tudo mesmo, ele tinha que estar em Coimbra praticamente na época de Camões, né? O único lugar em Portugal onde ele ia ter uma biblioteca respeitável dessa forma e tal. E o que existia, assim, na época existia muita literatura de bolso, né? E talvez Camões tenha andado, assim, no seu tempo no exército, ali no norte da África, no seu tempo na Índia também, enfim, no Oriente em geral, ele deve ter tido
alguma coisa de livros de bolso, assim, né? Nós temos ainda nos museus pela Europa esse tipo de volumes que, né, assim, tem que pensar ali, fazia nem 100 anos que a imprensa tinha sido inventada e esses primeiros livros que eram feitos, eles eram pequenininhos, assim, de bolso mesmo, né? Menores do que as nossas edições atuais de bolso, com muito menos texto na página também, porque a tecnologia ali não deixava tu imprimir com uma letra muito pequenininha e nítida, né? Então tinha que ser uma letra maior. Então, assim, se cabia, às vezes, num livro, por página, não cabia nenhum soneto, né? Tinha que fazer alguma coisa menor ali, botar 2 estrofes só e tal. Mas, enfim, o Camões, então, assim, a gente consegue rastrear o conhecimento que ele tinha desses autores, né? Em latim, né? É muito pouco provável que ele conhecesse Homero. No grego, ele deve ter lido alguma tradução latina, ou melhor dizendo, uma versão latina, né? Nós também não temos, assim, da época dele, ninguém que tenha lido Homero no original, em Portugal. Assim, o estudo grego estava sendo retomado aos poucos ali nos últimos 100 anos também, ali na época de Camões. É na época de Camões que o estudo grego retoma um interesse, né, principalmente na Itália e também na Alemanha, sob certo aspecto. Né? Ele vai entrar com força mesmo só no século XVII, né? Vai retornar ao Ocidente. E então nós vemos, né, esse conhecimento todo de Camões, que ele conseguiu no seu, nós diríamos hoje, ensino médio, certo? O Camões, ele é um sujeito cujo grau de escolaridade é ensino médio, certo? O Camões, ele não fez faculdade, assim, ele não tinha curso superior. Ele ali deve ter estudado até os 18 anos, mais ou menos, no Colégio de Artes de Coimbra. Também não temos nenhuma ficha ali de matrícula do Camões, nem nada disso. Nós não sabemos nada da vida escolar do Camões, não tem histórico escolar, não tem nada disso. Mas é um português com a cultura que ele tinha, só poderia ter estudado em Coimbra, né, que é o único centro de cultura mesmo em Portugal, até porque não precisava de outro mais, não é? Era coisa suficiente que Coimbra podia oferecer ali para toda a nação. E então, né, existe essa tradição, Camões está inserido, de poesia clássica, né, poesia latina. Então ele sim conhece bem Virgílio, não só pelas referências, assim, mas pela forma de contar a história, toda a velocidade com que ele conta a história e tal, as figuras, as imagens, a forma como ele expressa isso. Dá para ver essa influência, né? E não é preciso ser nenhum... Como? Literalmente, Virgílio no primeiro canto, basicamente, naquele início do primeiro canto, né? As armas e os barões, arma, virumque. Exatamente, né? Então tem essa... claro, o primeiro verso nem se fala, né? Mas assim, quando a gente vê o caráter dos próprios personagens mitológicos, assim, é um caráter bem romano, né? É diferente do grego, certo? Até porque há uma associação. Os deuses romanos, eles já estão ali presentes, né? Alguns são divindades etruscas, né? Ali próprio, mesmo latinas, antes do contato com o povo, com a cultura grega, certo? Por serem indo-europeus, os italianos, né? Os ítalos, os habitantes da Península Itálica, que são indo-europeus também, tem uma raiz remota, assim, que os liga tanto aos gregos, mas também aos germânicos, aos eslavos, né? aos persas, certo? E aos indianos. Mas eles têm essas divindades um tanto quanto parecidas, né? E eles traduzem, quando entram em contato, os deuses que já existiam, assim, que eram mais ou menos parecidos, que tinham a mesma simbologia, ou uma simbologia próxima, eles traduzem com seus nomes próprios, né?
Quando há um deus que não existia, aí ele simplesmente pega um nome grego já, mas é pouco, né? Me vem à mente agora, sei lá, Apolo, né? Apolo é um deus que não existia, assim, que eles não acham nenhuma correspondência na sua própria cultura, e pegam o nome, né? Então a gente diz Apolo em grego e em latim, né? Enquanto que a gente diz em grego Zeus, em latim a gente diz Júpiter, a gente diz em grego Hera, e em latim a gente diz Juno, né? Juno, a gente diz em grego Afrodite, e em latim a gente diz Vênus, né? E assim por diante, né? Ares e Marte, né? Eris e Discórdia, e assim vai indo, né? São vários nomes ali. É a mesma, mas no fundo é a mesma coisa, certo? Existe uma origem diferente, só que essa origem ela diferencia um pouco, né? Não dá para dizer assim que, é a mesma coisa, né? Os mitos e a correspondência é a mesma entre um deus grego e o outro latino. Não, a forma como o latino vê o mundo é um pouco diferente, por mais que tenha muita influência da cultura grega, eles são totalmente dominados assim pela cultura grega, eles simplesmente rechaçam a sua própria cultura em detrimento da grega, e que é um caso muito curioso, né? Porque isso não aconteceu em quase nenhum lugar. Assim, a gente vê isso em dois momentos da história, que é quando Roma domina militarmente a Grécia e absorve a sua cultura e espalha aquela cultura de um povo dominado, né, de um pedacinho do seu império, assim, mas espalha aquela sua cultura por todo o império depois, como sendo o que há de mais excelente. E um outro momento onde nós vemos isso é com as invasões bárbaras, que é diferente a questão, assim, não é? Que trazem muita coisa não é? Então, por exemplo, os visigodos trouxeram para a Península Ibérica a sua nobreza e tal, e tudo isso, mas são absorvidos por uma cultura que já estava ali, né? Em parte porque já era cristã, e muitos dos bárbaros já são ali cristãos hereges, né, arianos e tudo isso, mas nós falamos português porque na Península Ibérica a língua visigótica, né, uma língua germânica, ela não suprimiu o latim, ao contrário, ela teve muito pouca influência. Ela chegou ali e já tinha uma língua que podia ser escrita, já, né, uma língua muito mais forte, e mesmo que a nobreza não conhecesse aquela língua, eles acabam por assimilar aquilo. Em poucas gerações já ninguém mais fala as línguas visigóticas, né? E a cultura toda já está misturada, assim, já foi absorvida pela cultura romana porque é maior. Mas o contrário não, né? Ou qualquer outra coisa que nós vemos o dominador ali, o colonizador impor a sua cultura, né? E o que nós temos hoje em dia é praticamente um domínio cultural, assim, uma guerra cultural muito mais forte do que até mesmo militar em diversos aspectos. E se nós pensarmos assim na expansão do Império Britânico, por exemplo, só onde existia culturas muito fortes é que realmente a coisa se sustentou, né? Por exemplo, na Índia, eles não se tornaram ingleses e tal, e mantiveram a sua língua e tudo. Hoje, né, absorveram o que existia ali de interessante da cultura inglesa, mas não pegaram a religião, né? A língua é uma segunda língua, por mais que todo mundo fale, é uma segunda língua, né? As instituições, isso aqui é interessante, isso aqui não é, isso é bom, isso não e tal, né? Enquanto em outros lugares, né, sei lá, na Nova Zelândia, lá os aborígenes da Nova Zelândia, os nativos da Nova Zelândia pegaram toda a cultura inglesa e acabou a sua própria cultura, né? Mas, enfim, o Camões está dentro dessa tradição que é latina, mas que, por um lado, é grega, né? Então, é inevitável que alguém que tenha cultura latina tenha também a cultura grega junto, né? Filtrada, obviamente. E é isso que eu queria dizer com toda essa explicação. Ela é filtrada, mas
Sim, né? O sujeito tem uma cultura latina. E eu acho que é interessante que se nós, né, adentramos nesse mundo de Camões e de autores né, de toda uma tradição que existe de epopeias, depois, principalmente no século XVII, mas ali mesmo com Camões ele motiva o pessoal, né? Então nós temos ali Henriqueida, Malaca Conquistada, Ulícipo e tal, diversas outras epopeias que seguem essa mesma linha e que são totalmente esquecidas. Não há nem edições modernas para isso, assim. A gente só encontra edições quase que só as edições da época mesmo. E eu vejo muito mais isso aí em manuais, assim, de retórica, manuais de gramática, isso aí sendo citado do que o texto mesmo, né? Acho que eu devo ter lido e mais um pedaço de várias outras, assim, dessas outras epopeias para além do Camões, né? Não é uma coisa que a gente tenha contato, assim. Mas isso é o elo também que faz com que o leitor de Camões entre nessa tradição que tu dizes, né? Então, assim como Camões se encheu de cultura grega através da cultura latina, nós, quando lemos Camões, também nos enchemos de cultura latina e, por sua vez, de cultura grega, estamos ligados, assim, né? Ele é o que hoje frutifica, assim, só vai estar ligado na videira da cultura inteira se for através de Camões, né? O Camões está ali para que o ramo permaneça ligado à videira, né? Sem isso, nós não temos condições nenhuma. Talvez, inevitavelmente, nós nem temos como negar muito isso. É sempre um esforço muito artificial, né? Se nós vamos negar assim, não, eu não quero saber de nada de cultura greco-latina. Eu digo, não dá, porque a tua língua ela já foi formada assim e não tem o que fazer, né? Não só pelo fato do português ser uma língua latina, mas porque Camões é quem dá o tom ali nos primórdios da linguagem e o faz pegando muito do latim, né? Qualquer problema linguístico que ele tem, qualquer vocabulário que lhe falta, ele simplesmente pega uma palavra do latim, põe ali no meio e a gente passa a usar, né? Pega um verbo, tira o E final no infinitivo e a gente toca ficha, né? Começa a falar aquela coisa normalmente. É até a razão, né? É uma das razões pelas quais Vênus tanto amou os portugueses, né? Porque eles tinham uma língua que com pouca corrupção se assemelhava à latina. Então, exatamente, né? é um Então, instrumento. tem duas coisas, né? Tem um aspecto que é a bravura, né? Que ela diz, não é? Porque nos fortes corações, na grande estrela, certo? No grande destino, isso quer dizer, né? Assim, no que está reservado para Portugal. Isso desperta o amor de Vênus, né? Por esse povo será muito grande ainda e assim como os romanos. E nos fortes corações de ser gente realmente passional, no bom sentido, ali para Vênus, né? Isso é o principal, assim, né? E aí Camões diz essa frase aí, esses dois versos, né? E na língua na qual, quando imagina, certo? A gente tem que ver assim, imagina é entender, né? Na qual, quando ela entende, imaginar como sinônimo de entender, e na língua na qual, quando imagina, com pouca corrupção, crê que é a latina. Sim. E depois vai ter um outro trecho onde isso aí é citado novamente, né? Enfim, né? E existiu, principalmente na época quando se formam essas línguas vulgares, né? Começando pela Itália e depois passando de forma mais erudita, né? Começando pela Itália e depois se fixando, né, com o castelhano, com o catalão, com todas essas coisas, em todas as línguas latinas, o francês e tal.
existiu essa disputa, né, um pouco depois, assim, tá, mas qual língua é a mais pura, próxima do latim, né? E hoje em dia, isso aí dura até hoje, assim, porque às vezes varia, né? E depende sempre do aspecto, certo? Então, o pessoal vai dizer, não, mas é o italiano. Ah, no vocabulário é o italiano, né? Na grafia é o francês. Na pronúncia seria o sardo, que é outra coisa, que é um dialeto praticamente, né? Então, não é um dialeto, é uma língua em si, mas não é uma língua literária, né? Mas na pronúncia eles parecem ter a forma mais próxima, né? Até por ser uma ilha e tal, um pouco mais isolado, não sofre influência de outros lugares, não teve grandes invasões. E aí permaneceu na pronúncia, né? Agora o português ele é muito parecido ainda com o latim, sim, né, é um latim com pouca corrupção. Menos meritório que a gente saiba, aprenda o latim do que um inglês, um americano, né? Porque pra gente é fácil, né? É muito... Então, Exato. assim, nós devemos considerar, talvez, né, para as pessoas que estão também assistindo, considerar os Lusíadas, claro, com seu valor próprio, né, de literatura e também modelo. Qualquer poeta que queira fazer poesia em língua portuguesa tem que conhecer isso, né? Tem que conhecer esse modelo. Aliás, essa é uma das formas de aprender a bem escrever, não é pela gramática somente, né? Então nós podemos considerar, além desse valor próprio que os Lusíadas têm, nós podemos considerar também como um passaporte para os clássicos, não? Me parece que o próprio Camões ele se vê um pouco assim. Ele consegue perceber o papel histórico que ele vai ter. Logo naqueles primeiros cantos, ele faz até umas coisas, ele fala até em alguns versos, coisas que muitas pessoas pensariam, nossa, que autoestima grande, né? Ele fala que cesse os feitos de Alexandre de Trajano, o sábio grego, Odisseu, e o troiano, Enéas, que aqui canta o peito lusitano. O peito lusitano é maior que esses. Então, de alguma maneira, acerta tudo aquilo que a musa antiga canta, que um valor maior aqui se levanta. Então, o valor desse Lusíadas, ele mesmo tenta ver-se, né? Ele se vê como uma certa superação, ou como uma síntese superior. Parece isso também para o senhor? Sim, eu acho mais, né, com relação à história que ele canta do que no verso, né? Assim, na técnica poética e tudo isso, né? Existem dois momentos ali, já no canto 8 e no canto 10, que ele está cansado e ele já, né, pede para a musa que o leve pela mão, porque ele já não aguenta mais cantar e tal, né? Mas mesmo, nos últimos, ali na penúltima estrofe, ele vai retomar o tema lá do engenho e da arte, né? E vai dizer assim, olha, né, para servir-te, braço às armas dado, né? E para cantar-te, né, muito estudo e dedicação, né? E o que vê assim, eu acho o Camões de uma humildade impressionante em vários aspectos, né? O que ele não tem humildade nenhuma é pelo fato de ser português. Isso aí ele parece não ter nenhuma humildade. Por mais que puxe a orelha ali da nobreza, do clero, de todo mundo, né? De todo o povo português mesmo, assim, e tal, porque ele vê que o pessoal não está fazendo jus à grande história que já existia até ali, né? Desde Afonso Henriques, com a fundação de Portugal, até o seu tempo e tal, ele achava que o pessoal não está fazendo jus, né? Então existiu aí esses heróis todos ali que são cantados por ele, até o tempo de Vasco da Gama, e depois com a profecia lá na Ilha dos Amores, né? E quando aparece ali toda o futuro de Portugal, né? Todos aqueles heróis ali, eles são, olha só o que o povo fez, né? O que Portugal fez, e o pessoal hoje em dia não está muito fazendo jus a essa glória toda do passado, né? E então assim, eu acho que ele não, a gente vê em outros escritores essa coisa pedante e orgulhosa e soberba, assim, né? No Camões
A gente vai ver, sei lá, falando em poeta português e mais moderno, no Fernando Pessoa. Assim, o Fernando Pessoa é de uma soberba impressionante. Mas o Camões, ele é de uma humildade impressionante para consigo mesmo, né, e um orgulho total com relação a Portugal. Mas a gente não pode entender isso aí como um nacionalismo bobo e vazio, né? É um nacionalismo saudável, realmente, que ele tem, né? E aí havia uma crítica histórica também, não, mas esse pessoal não era tanto assim, né? O Camões enaltece gente que não tinha grandes virtudes e tal, e na boca dele parece que o sujeito era, nossa, né? Grande homem virtuoso e tal. Mas é diferente, né? O que ele está procurando ali são modelos, né? São recortes, são recortes que deem bons exemplos. E quando há casos que não tem o que fazer, ele também critica, né? Mesmo contando a história, assim, ele não deixa de criticar. Eu acho que a partir de Dante isso ficou bem claro, assim, que as pessoas podem ser, sim, criticadas também pela literatura, né? O Dante põe o pessoal no inferno e tal, diz que acusa os pecados ali de gente que estava ainda viva, né? Enfim, né? E o Camões não deixa de fazer isso, né? Ele consegue. O tema dele é outro, então ele não diz que aquela pessoa está no inferno, mas ele diz que, o fulano aqui foi um mau rei, não é? Foi terrível, né? E ainda dá um exemplo assim, mas ele ameniza, né? Ele diz, foi um governante terrível. Não como Calígula, que tinha um rapaz por mulher, mas sob outro aspecto, né? Então ele diz, olha, foi terrível, mas existiu coisa muito pior, tipo o Calígula, não é? Que tinha um rapaz como mulher. Agora nem me lembro de quem que ele fala ali e tal, que critica, né, o reinado lá do... Acho que é um Sancho, alguma coisa e tal. Ou algum Afonso, sei lá o quê. Mas é mais ou menos por aí, né? Então, o tema, sim, né? O tema, ele diz, e inclusive quando demonstra o seu conhecimento de literatura medieval, e ele diz, não é, que a musa dele vai cantar coisas que são verdadeiras, não como Orlando, porque Orlando é inventado e tal, e mesmo assim os feitos que, mesmo sendo inventados, eles não conseguem superar os feitos verdadeiros dos portugueses, né? Até por uma questão geográfica, a gente já tende a pensar nisso, né? Bom, essas navegações que o pessoal fazia ali no Mediterrâneo, isso tudo é fichinha, né? Então, né, e feitos em armas ali com aquele pessoal entre os gregos, mesmo entre gregos e persas, né, e tal, são duas civilizações, né? Eles tiveram que enfrentar gente ali maluca, né, bárbara e selvagem, praticamente. Então ele acaba por criticar essa literatura toda, mas pelo tema, né? O que ele está dizendo é que o tema dele é maior. E talvez não seja, certo? Talvez a gente possa olhar assim para o tema e dizer, bom, não é grande coisa, certo? Assim, não merece, mas ali na pena do Camões, aquilo é impressionante, certo? Tudo que ele descreve, todas as batalhas, toda a riqueza de detalhe, né? É tudo impressionante, né? E até que é antecipado essa visão, né? No canto 4, tem uma parte que, na sessão da despedida, quando aparece o velho do Restelo, as mulheres e as mães. Também mostra um pouco essa objeção que alguns contemporâneos podem fazer. Veja, isso não é muitas grandes coisas não, ou até nós, contemporâneos, hoje em dia podemos fazer, né? Olha, isso não é tão grande coisa assim, né? E aquele velho do Restelo pode ser um pouco essa pessoa que pensa, olha, quantas vaidades, isso não é uma grande coisa, né? Então, Exato. eu imagino que seria um pouco disso. Exato, né? Maldito seja o primeiro homem que pôs uma vela num pedaço de pau e resolveu navegar, né? Sim. Mas é claro, né? O que a gente enxerga, por exemplo, nos Lusíadas, é que aquele é o destino, né? Na forma como é contada a história, aquele é o destino de Portugal, é um destino de expansão e
e reconquista, né? E quando a gente vê assim, não, havia muito interesse comercial, né, interesse material assim nas grandes navegações e na empreitada ali que Portugal decide enfrentar e tal. E é óbvio, né, ninguém quer gastar o dinheiro em vão assim quando se trata de um dinheiro do governo e essa coisa toda. Mas é que Portugal nasce com as guerras, né, as batalhas de reconquista da Península Ibérica. Não existiria Portugal, assim, Portugal só existe por causa disso, porque Afonso Henriques toma a iniciativa de lutar sozinho com o seu então condado, né? Ainda não era um reino, mas ele disse, olha, vocês estão muito mole e tal, essa guerra, essa reconquista aqui está demorando, eu vou pegar e eu vou avançar aqui para o sul, certo? Então ele sai do que hoje é o norte de Portugal e vai avançando para o sul e forma o país, né? Vai ser terminado, assim, até definir a fronteira mesmo de Portugal um pouquinho depois, mas nasce disso, né? Dessa vontade de descer e reconquistar, pelo menos essa faixa aqui, né? E é a fronteira que está ali até hoje, é a fronteira mais antiga do mundo, né? É o país mais antigo do mundo, se nós formos falar em geografia, assim, não tem nada mais antigo que Portugal. Todas as outras fronteiras foram definidas há muito menos tempo, né? Nenhuma é da Idade Média, né? Você vai pensar na Alemanha e na Itália, que é uma coisa do século XIX, né? E na verdade a Itália, no formato atual, não tem nem 100 anos, assim, porque ali no norte ainda tinham questões ali a ser resolvidas com a Áustria e tal, né? A Alemanha também, né? A Alemanha com esse formato assim que ela é só depois da queda do Muro de Berlim, né? Porque antes da Segunda Guerra, da primeira ela tinha um tamanho, depois da primeira já muda, na segunda já muda, certo? Ela já perde ali todo um pedaço que é da Polônia e tal. Sim. E são fronteiras muito, muito recentes, né? Para países com culturas tão antigas, né? Que são culturas medievais, mas quem tem a sua fronteira mesmo bem definida é Portugal, né? E nem mesmo a Espanha, né? A Espanha tem problemas separatistas e tal. Até hoje um catalão, né? Quase a maioria da população da Catalunha que não aceita que aquela fronteira espanhola seja assim, né? O País Basco, a mesma coisa. Então existem separatistas aí que falando de fronteira até hoje, né? Em Portugal não tem problema nenhum. Aquela fronteira é tão antiga que ninguém considera outra coisa. Certo? E dentro daquela fronteira ali vai se falar uma língua específica, né? Vai se ter uma história específica e tudo isso. Isso transparece muito na obra de Camões, né? Porque ele põe a conquista dos mares assim como uma simples continuação da coisa, né? Quando ele conta a história de Portugal, tem gente que vai ler e aí, pô, mas isso aqui tá chato, eu não estou entendendo, né? Como é que é? Então é Afonso Henrique, Sancho I, Afonso II e tal, e o que cada um fez e como é que foi essa história, né? É interessante estudar um pouquinho de história de Portugal, pelo menos para entender isso aí, não é? São ali uns 14 reinados diferentes. Aí no meio há histórias ali como a Inês de Castro e coisa assim, não é? E a mulher do Pedro I de Portugal, que acaba por ser coroada rainha depois de morta. Sim. E aí, e toda essa história para dizer o seguinte, olha, e aí nós viemos para cá, certo? É por isso, assim, qual é a justificativa, né? Por que nós continuamos indo para o sul aqui, continuamos expandindo a fé e o império, certo? Primeiro porque essa expansão era a motivadora, né? O território estava dominado por uma outra fé e eles foram expandindo a fé, certo? E aí formaram o Reino de Portugal por expansão da fé e do império. O que Portugal continuou fazendo foi expandir a fé e o império, certo? E não de Portugal, né? O papel de Portugal na providência divina, né? Que é muito visível na obra, né? Exato, né? Ele põe
né, mais ou menos assim, a professora de Fátima dizendo que Portugal não perderá a fé, assim, é mais ou menos é quase uma paráfrase do Camões, né? Porque É como o que que Deus ele... mandou para a Europa, das fés que estão se partindo todas, e Portugal permanece fiel e expande a fé, né? Então Portugal tem uma É, missão especial dentro daquela cristandade. Ele é a sede dessa nova cristandade, né? Que vai exato. surgir também. Então ele faz toda a crítica ali, né? Desde os alemães soberbo, gado e tal, né? Que Isso. nova seita inventa e fica submissa, em vez de submeter a Pedro, fica submetendo aos turcos, né? É uma coisa assim, do século XXI total, assim. E totalmente atual a questão, né? Aí fala da Inglaterra também, né? Né? Prefere servir ao rei do que servir a Deus. E aí pensa, mas a Itália também tá bem. Não, na Itália é todo mundo vaidoso, em pleno renascimento, assim, eles só querem saber de arte, opulência e carnaval e banquetes e não sei o que e tal, né? E não guardam a mensagem evangélica, né? Enquanto há certas coisas assim, certas perguntas que vão, né, que vão surgindo, que são impressionantes, assim, por que não, né, por que não chegou isso em Camões, né? O Camões, parece que a formação religiosa dele, ela é menor do que, eu acho, não que ele tivesse que ficar falando, eu acho uma infantilidade a gente ia ficar com puritanismos assim, por que o Camões primeiro põe deuses pagãos e tal? Isso aí, cara, porque é assim que se conta, poesia é assim que se conta, certo? O Dante também faz isso, e tu vai dizer que não é... Enfim, é assim que conta a história, certo? O Dostoiévski, que é uma pessoa de muita fé, certo? Ortodoxo, né? Odiava a Igreja Católica e tal, típico russo, mas uma pessoa de fé profunda, assim, ele não fica falando de Deus e de providência divina abertamente, certo? Ele usa outras coisas ali para... Né, outros elementos. A gente pega lá no Crime e Castigo, a Sônia, por exemplo, ela tem essa figura e encarna todos os arquétipos de alguém que está ali presente na vida do Raskolnikov né, com uma função da providência ali, com uma ação da providência mesmo na vida do Raskolnikov. E porque é assim que se conta uma história. A gente não conta a história com... Né, esses livros eles eram praticamente copiados por cima na Idade Média, quando o cara era uma coisa assim molenga, né? Assim, falando, cara, para isso não é a revelação aqui, essa obra de literatura, não é um tratado de teologia, não é nada disso, certo? É uma obra de literatura. E literatura nós contamos assim, com deuses pagãos e tal, porque eles são fáceis de entender, né? Sim. Não é como Deus, que é assim, onipotente, onipresente, onisciente e tal. Como é que eu vou contar uma história com esse cara, né? Um personagem. Nós somos personagens dele em outro sentido, né? E Exato, hoje em dia tem uma moda chamada de gnóstico. Ele reduzia que eles são gnósticos todos eles. Por causa disso. Camões, a Dante, e triste. E perde. É duro, né? Então, quando a gente vê um outro poeta, sei lá, Lope da Vega, né, que é um grandíssimo poeta, tem uma técnica talvez mais apurada do que Camões, né? Então, é contemporâneo ali de Camões, é um contemporâneo mais velho um pouco que Cervantes, né? A gente não fala muito aqui no Brasil de Lope da Vega, e é uma pena, porque fala até bastante Cervantes, assim, o pessoal lê. Eu nem sei se tem traduzido, assim, mas o Lope da Vega ele tem a técnica talvez superior a de Cervantes, mas ali é um cara que não é humilde, assim, o Cervantes mesmo reclama da falta de humildade do Lope da Vega, né, porque ele fica ali citando um monte de autores e não sei o que, ele mesmo botava as referências, olha só, Ovídio, tal, né? Ele botava ali de onde ele tinha tirado aquelas coisas assim, para parecer um cara que leu tudo e tal. E tem isso, e falta às vezes nele esse deixar se levar pela musa, assim, está mais inserido mesmo dentro de uma tradição, né? No Lope da Vega é meio artificial, assim, ele não engoliu aquele tipo de linguagem mitológica e poética, propriamente dito, que é a mesma coisa, dizer poético ou mitológico, certo? Quando ele fala mitologia, a gente está falando de poesia, certo? Se para os gregos era uma religião, bom, pode ser, mas não, como diz o Chesterton, nunca foi uma religião como o cristianismo, o judaísmo ou o islã,
Até mesmo o Islã, o Chesterton diz, né, é uma religião, nunca foi isso, nunca ninguém diz eu creio em Zeus onipotente que criou o céu e a terra. Não, ninguém... Era uma... Gregos acreditavam em ser mitos? Essa é a grande pergunta que se faz hoje em dia, né? Exato, né? Acreditavam, mas não da mesma forma como nós acreditamos em Deus. Os termos verdade e falsidade não eram o único binômio possível para essa crença, né? Exato, exato. Até porque era uma relação com a poesia e a poesia ela é assim. Ela não é específica, né? Ela não é vida ou morte. Assim, o sujeito não morria pelos deuses, né? Não enfrentava guerra por um mandamento divino e nem nada disso, certo? Era por outras questões. A questão política ali era muito mais forte e a literatura também, a religião servia também a essa questão política. E mesmo Sócrates, que uma das condenações que o levou à morte é não respeitar os deuses da cidade, né? Uma espécie de condenação por ateísmo. Mas não era a religião o obrigava, era porque o Estado o obrigava a respeitar aqueles deuses da cidade, né? Então, diz respeito às próprias instituições e não à tradição religiosa, à fé ou qualquer coisa assim. Não era profanação ou blasfêmia ou qualquer coisa assim, né? Ele descumpriu a lei, certo? Ele descumpriu uma coisa estatal. E por isso que passa, né, a forma como depois os estoicos vão interpretar os mitos gregos, todos, né, como um exercício mesmo de inteligência e formação da própria inteligência, é absorvido já para interpretação, né, a técnica estoica de interpretação é absorvida pelos cristãos na interpretação das Sagradas Escrituras. Antes, até Filon de Alexandria já faz isso, né? Já pega a mesma técnica para interpretar Homero, ele usa para interpretar o Antigo Testamento, né? Filon de Alexandria, que é judeu, né? Sim. E os cristãos pegam aquilo e não deixam de ler os livros, de copiar e tudo isso, né? A gente só tem literatura antiga porque cristãos devotíssimos copiaram aquilo e explicaram, ensinaram e usavam aquilo como exemplo, né? Que a gente pode pegar assim, o Santo Agostinho, que ele diz nas Confissões, né? Cara, não vai no teatro, não fica lendo aí Virgílio e não sei o quê. Mas estava de cabeça no de Deus. Exato, né? Então ele diz isso aí. Mas o tempo todo, certo? Ele fica citando Virgílio como modelo, o tempo todo ele usando a linguagem, às vezes parafraseando inteiramente ali o Virgílio. São Jerônimo, por outro lado, faz a grande opção de ser ciceroniano ou ser cristão, mas o estilo de cartas dele, de epistolar dele, é ciceroniano. Então, não tem, né? A língua já estava ali quando eles chegaram, né? É o que disse o Bechara, né? O gramático. Aí quando teve essa discussão aí sobre o gênero, né, linguagem neutra, não sei o que, a língua já estava aqui quando eu cheguei. Eu sou gramático, mas eu não escolhia, eu não defini o que é a língua, certo? A língua já estava aí quando eu cheguei, os autores já tinham escrito, as pessoas já falavam, né? E, enfim, né, foi isso que os cristãos fizeram. Só que pertence à língua. A língua não é um dicionário, certo? A língua ela não está num dicionário com definições neutras e né, despretensiosas, assim. A língua só existe porque existe uma literatura toda por trás. E para eu entender a língua latina e consequentemente para eu entender o português, eu também preciso dessa literatura inteira, certo? Então, assim, se eu não souber quem é a deusa Vênus, porque eu sou muito cristão e muito piedoso, e eu não quero saber dessas coisas pagãs, certo? Tu tem que perder o direito também de usar o termo doença venérea. E tu vai ter que usar o termo terrível, que é doença sexualmente transmissível. Que porcaria é essa de sintagma, né? Não é doença sexualmente transmissível. A gente diz em português doença venérea, certo? E é venéreo porque é
relativo a Vênus, certo? Ou afrodisíaco. A gente separou as duas coisas. Venéreo é meio pejorativo e afrodisíaco é uma coisa boa. Mas as duas palavras significam a mesma coisa, certo? Só que uma é de raiz grega, afrodisíaco, né, de Afrodite, e venéreo é de Vênus, certo? É uma crítica que se faz ao latim novo da igreja, como está no catecismo ou nos últimos documentos aí do século XX para cá, né? De usar certas palavras, né? Por exemplo, até então sempre se usava para falar sexo, né? Como é que se diz sexo em latim? Ato sexual. Isso aí se usava res venérea, certo? A coisa venérea. Porque essa é a palavra latina e sempre se usou assim, né? E nos manuais de moral e tudo isso, certo? Aí, de repente, começa a se dizer sexos, que é outra coisa, não tem nada a ver, né? Então eu disse, que pena, porque hoje em dia o Cícero ia ler aquilo e ia achar estranho, essa língua aqui é deturpada, né? A gente parou de... Só que quando a gente para de usar isso aí ativamente, a gente para também de ser capaz de se comunicar, né, com os outros autores, e com os autores antigos. E se nós não temos comunicação, se nós não temos esse convívio assim com os autores, não existe tradição, né? Quer dizer, a tradição vai morrendo aos pouquinhos, assim, né? E o que... Né, a tradição, aí voltando àquela primeira coisa, a tradição é essa que o Camões é a porta de entrada, né? Eles nos deram a gramática e não a gramática fez eles, né? No sentido, achar que a gramática faz uma língua é coisa ridícula. É a mesma coisa que pensar que a gramática está para uma língua, assim como o vade-mecum está para a ciência do direito. Basicamente, conhecer o vade-mecum inteiro não te faz saber o que é direito. E, da mesma maneira, conhecer a gramática inteira, todas as suas regras mínimas e restrições, não te faz conhecer uma língua, né? Porque uma língua, ela sempre é um referente objetivo na realidade. E, por isso, você tem que adentrar nessas realidades, né? Exatamente. Né? E se ele fosse só conhecer o que é o direito, né? Seria mais ou menos conhecer o que é o Brasil, assim, né? Porque ali no vade-mecum, teoricamente, diz tudo como o brasileiro deve agir e por que ele deve agir assim e tal, né? Dá uma... Olha, tu não pode fazer isso porque isso tem pena, tem penalidade, assim, assado, então não faça, né? O sujeito lê aquilo, vê as pessoas agem no Brasil, não tem nada a ver, né? O sujeito vai ler o código de trânsito, aí ele vê que para tu transportar uma colheitadeira, tu tem campo dos dois lados da estrada, né? E aí tu tá colhendo aqui. Aí aqui tem estrada, e aí aqui tu tem mais campo. Agora tem que colher do outro lado. O código de trânsito diz que tu tem que pôr a colheitadeira, né, em cima de um outro caminhão, aí atravessar a rua e pôr ela do outro lado. Tu não pode, colheitadeiras não podem trafegar em vias, né? Não pode trafegar na estrada, nem para atravessar. Então, é óbvio que ninguém fez isso, né? Nunca ninguém na história cumpriu essa lei, porque não tem cabimento nenhum cumpri-la, certo? E o sujeito, mas o que acontece? Paga a multa. Muito bem, já pago antes, já pago adiantado, porque eu vou cometer essa infração nos próximos anos aí, mais ou menos, por ano, assim, umas 3 vezes, então já faz o cálculo, eu já vou pagar adiantado, me dá um desconto já para eu poder pagar a multa, né? Porque a lei não faz sentido nenhum. Assim, e na gramática a mesma coisa, né? Não posso exigir ali nada que não seja cumprido. A língua, ela existe, ela é anterior à gramática, né? Os bebês não sabem gramática, mas eles aprendem a língua no início, né? Esse é um pressuposto básico para o aprendizagem de línguas. E estudar literatura também é aprender essa gramática, querendo ou não. Um bom gramático é um que conhece uma boa literatura, né? Então, bem, nosso tempo ele está se encerrando por aqui. Logo mais o Instagram ele vai fechar, né? Mas foi uma conversa muito boa, professor, e que vai motivar muitos que estão assistindo também a adentrar nessa obra, né? Se muitas pessoas têm um receio ainda de mais Homero, mais Virgílio, comecem com essa, não só uma estrada mediana, mas com essa estrada espetacular de Camões, que já vai dar um acesso a isso também, né? Com certeza, com certeza. É o que é a nossa porta de entrada, assim, né? A melhor forma de conhecer é começar mesmo por Camões e ir baixando, né? Depois ler o Dante e tal, depois ler o Virgílio e tal.
e descendo aos poucos, né? Isso. Então, eu queria agradecer ao senhor por essa conversa, por esse partilha de conhecimentos conosco, né? E também já deixar muito... Nunca tinha oportunidade de falar com o senhor antes, assim, frente a frente, mas queria agradecer muito por todo o trabalho que tens feito, que com certeza já me atinge também, atinge todos que assistem e que admiro muito esse trabalho e esse projeto de ampliação da cultura clássica aqui no Brasil. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, e estou aí disponível sempre que precisarem. Certo? Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Boa noite. Abração a todos.